Você abrisse a sua Bíblia, por favor, para 2 Samuel capítulo 15. 2 Samuel capítulo 15, versículos 1 a 6 nós leremos. E eu quero falar sobre maldade gera maldade. Nós vamos ouvir de uma história não muito positiva nesta manhã, mas nós queremos trazer algumas aplicações para as nossas vidas, ok? 2 Samuel capítulo 15, versos 1 a 6. Se você puder se colocar de pé, por favor. Segunda Samuel 15, versos 1 a 6. A palavra de Deus diz assim: E aconteceu depois disto que Absalão fez aparelhar carros e cavalos, e 50 homens que corressem adiante dele. Também Absalão se levantou pela manhã, e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si, e lhe dizia: De que cidade és tu? E dizendo ele: De uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: Olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Dizia mais Absalão: quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão para que lhe fizesse justiça. Sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Vamos orar? Santo Deus e Pai, nós pedimos neste momento a bênção do Senhor sobre nós diante da Tua palavra. Que esta, ó Deus, fale ao nosso coração, nos instrua, nos ensine. E, ó Pai, que saiamos daqui realmente acrescidos, que saiamos daqui, ó Deus, abençoados pelo Teu poder. Ajuda-me, ó Deus, que eu possa ser um instrumento Teu, para a honra e glória do Teu nome. No nome de Jesus, amém. Podemos assentar. Maldade gera maldade. Não tem como ser diferente, não é? A história de Absalão é uma das mais tristes e comoventes do Antigo Testamento. Ele era um jovem diferenciado. Ele era um jovem bonito, cheio de vida e também de sonhos. Criado no palácio real, ele conheceu e experimentou tudo o que há de bom e de ruim no mundo restrito dos poderosos. Mas os atos pecaminosos da família real foram decisivos para que o jovem Absalão se transformasse aos poucos num homem astucioso, vingativo e traidor. Muitas vezes, os erros dos pais refletem na vida dos filhos, e isso é fato. Em Absalão, Davi, seu pai, ele podia ver uma repetição dolorosa e ampliada de muito de seus pecados cometidos no passado. O que Davi fez, realmente fez diferença na vida do seu filho. Deus já havia dito que a família de Davi sofreria por causa dos pecados que ele cometera contra Batseba e Urias. O coração de Davi entristeceu-se ao perceber que as previsões do Senhor, elas cumpriam-se literalmente. E Deus, ele perdoou Davi, mas não cancelou as consequências de seus pecados. Os pecados, eles trazem marcas para as nossas vidas, e que na maioria das vezes não tem como tirar aquela marca. Ficam cicatrizes profundas, que não tem como mais ser revertida. O coração de Davi se entristeceu ao perceber que as previsões do Senhor então se cumpriam. E como eu disse, Deus perdoou. Agora, o rei, ele ficou aterrorizado ao perceber que este seu filho era um desajustado, pois não tinha o domínio próprio
que Deus instituíra em sua vida. De um modo geral, Absalão teria sido capaz de ser um excelente rei, e o povo o amava, porém, faltava-lhe o caráter e o domínio próprio, necessários a um bom líder. Caráter e domínio próprio. Então a sua aparência, capacidade e posição não eram suficientes para suprir esta falta de integridade pessoal. Absalão ainda buscou conselho de outros, mas não foi sábio o suficiente para avaliar o mérito destas orientações. E trazendo para a nossa vida, será que nos identificamos com Absalão em alguma área? Será que nós estamos trazendo riscos para a nossa vida devido à nossa maneira de ser e de viver? Absalão ele não foi capaz de dizer, eu estava errado, eu preciso de perdão, eu preciso ser perdoado. Ele não tinha essa capacidade. Ele rejeitou o amor de seu pai e até mesmo o amor de Deus. Esse foi Absalão. E nesta manhã, analisando a vida dele, nós tiraremos algumas lições que poderão nos auxiliar para que não venhamos cometer os mesmos erros que ele cometeu, levando a uma vida de sofrimentos. Ele sofreu muito. Então, em primeiro lugar, Absalão ele foi violento e vingativo. 2 Samuel capítulo 13, versículo 22 diz: porém Absalão não falou com Amnon, nem mal nem bem, porque Absalão odiava a Amnon, por ter forçado a Tamar, sua irmã. Tudo começou aí. Ele começou com um coração que realmente não conseguia perdoar. Ele começou com um espírito violento e vingativo. Primeiro, ele queria se vingar, e depois ele foi violento. Então Amnon, primeiro filho de Davi com outra mulher, desenvolvia um plano repugnante. Qual que era o plano repugnante de Amnon? Ele queria deitar-se com a bela Tamar, irmã de Absalão por parte de pai. Amnon, ele alimentou um amor pecaminoso, e ao ser rejeitado, ele usou a força e tomou Tamar por mulher. E Davi se indignou muito, mas nada fez. Este episódio absurdo, contudo, revela outra faceta do coração de Absalão. Ele era um homem violento e vingativo. E ao saber do ocorrido, Absalão manteve-se em silêncio, porque era homem astuto. Ele sabia a hora de agir. E 2 anos mais tarde, ele deu vazão ao seu coração violento. 2 Samuel 13, versículos 23 a 29, em um texto fala que ele armou uma cilada e mandou matar Amnon. Ele armou uma cilada e mandou matar Amnon. Então este triste ocorrido nos ensina que nós precisamos do autocontrole vindo do Espírito Santo de Deus, para não permitirmos que os impulsos da carne venham interferir nas nossas reações. E como eu estava falando com os jovens hoje pela manhã, o nosso exterior ele é muito importante na nossa vida. O nosso exterior faz toda a diferença. Agora, antes que passe a ser visível no nosso exterior, está brotando no nosso interior algo que pode maquinar e que pode destruir a nós mesmos. Se eu não tiver este autocontrole, eu vou fazer exatamente como Absalão fez. Eu vou fazer exatamente como Amnon fez. Nós somos submetidos a várias situações dentro da nossa casa, no nosso ambiente de trabalho, escola, igreja, no trânsito, caminhando nas ruas da cidade e muitas outras situações. Será que nós temos orado para que o Espírito Santo nos dê o controle que nós necessitamos? Então esta é uma necessidade que Deus prometeu suprir, se realmente desejamos. E onde nós podemos encontrar? Lá em João capítulo 14, versículo 16 e o versículo 26, que diz: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito.
Então, para a vida de um crente em Cristo Jesus, não cabe a personalidade de ser violento e vingativo, pois não provém do Senhor, não provém de Deus. Nós não podemos esquecer de que violência gera violência, como nós temos visto no Brasil nesses últimos dias. Mas a violência não está só nas ruas, ela está principalmente dentro dos lares, com cônjuges e filhos descontrolados, onde o espírito vingativo está reinando e o ambiente familiar se torna insuportável. E sabe o que acontece? Isso é passado para fora. Isso não fica só dentro de quatro paredes. Por quê? Porque destrói uma vida, destrói uma personalidade. Aquilo afeta o emocional. Nós, pais, precisamos ter cuidado, muito cuidado com o que está acontecendo dentro da nossa casa. Porque nós estamos formando uma nova geração. Que tipo de geração nós estamos formando? Uma geração violenta e vingativa? Por causa do pecado de Davi, a sua geração foi contaminada. São marcas que não podem ser apagadas. Eu e você, às vezes ficamos, descontrolados diante das notícias que nós temos ouvido. Às vezes nós ficamos perplexos. Nós queremos justiça. O meu eu, ele vai definir a minha geração. Que não sejamos aqueles que vão dar vazão ao nosso eu, à nossa carne, porque ela é muito prejudicial. Eu preciso do controle do Espírito Santo de Deus. Controlados pelo Espírito Santo, nós seremos pacificadores. Agora, quantas vezes nós temos pedido para que o Espírito Santo de Deus nos controle? No dia, na semana, no mês, no ano. Quantas vezes nós temos pedido: Senhor, me controla, por favor. Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz que bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para ser um pacificador, precisa-se de domínio próprio. E tendo domínio sobre si, será um vencedor em todas as áreas. Se nós tivermos domínio sobre o nosso eu, então nós vamos ter domínio sobre toda e qualquer situação. E vamos ser vistos como pacificadores. E é o que o mundo está precisando. Você sabe o que significa a palavra vencer? Vencer é triunfar. Um vencedor é aquele que vence obtendo o controle das situações. Nós podemos pensar na maratona, de fim de ano, a São Silvestre. Aqueles competidores, ele só vai conseguir vencer se ele tiver controle sobre si. Ele tem que ter controle sobre a sua respiração. Ele tem que ter controle sobre o seu físico, Não sei se você aqui faz caminhadas, mas chega um momento da caminhada, parece que você não quer mais, não dá conta mais. As pernas estão doendo, parece que está faltando ar. Mas se você insistir, e se você se controlar, você vai conseguir cumprir aquilo que você deseja. Isso é real. Agora, na maioria das vezes, nós desistimos. Não, estou cansado. Não estou conseguindo mais. Aí desistimos. Isso não é ter controle sobre si. Nós precisamos ter um alvo e buscar alcançar aquele alvo. Agora, se nós olharmos para a nossa vida em si e procurarmos ser pacificadores, se eu tenho o alvo de ser um pacificador, primeiro, esse pacífico precisa ser eu. Para que eu seja pacífico, precisa existir dentro de mim algo que faz diferença, e eu tenho esse diferencial. E se você é salvo, você também tem esse diferencial, que é o Espírito Santo de Deus. Às vezes nós nos encontramos em situações que, e principalmente quando nós estamos certos, estamos cheios da razão, nós nos achamos superiores a todo e qualquer tipo de situação, superiores. Aí nós crescemos. Com o controle do Espírito Santo de Deus, nós não vamos crescer. Nós vamos ter sabedoria para administrar aquela situação, para que o final seja paz e não violência.
e não maldade. Quando nos controlamos, então, passamos a fazer tudo de uma forma consciente e sábia. Provérbios capítulo 16, versículo 32 diz: melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. Geralmente, o poderoso se ira facilmente. Melhor é o que tarda em irar-se do que o poderoso. E o que controla o seu ânimo do que aquele que toma uma cidade. Esse, sim, será visto como alguém que é um pacificador. Aquele que tarda em irar-se e aquele que controla o seu ânimo. O início de uma vida perturbada em Absalão se deu pela falta de controle, por ser violento e vingativo. Em segundo lugar, Absalão foi um homem dissimulado. 2 Samuel 15, versículos 5 e 6, que nós lemos, diz assim: sucedia também que, quando alguém se chegava a ele para se inclinar diante dele, ele estendia sua mão e pegava dele e o beijava. E desta maneira fazia Absalão a todo Israel que vinha ao rei para juízo. Assim, furtava Absalão o coração dos homens de Israel. Dissimulado quer dizer que não demonstra seus sentimentos ou reais intenções. Nós podemos resumir o dissimulado numa palavrinha, que é aquele que é fingido. A pessoa fingida, ela é dissimulada. O jovem príncipe decidiu colocar em prática um astucioso plano para arrancar Davi do trono. E para mostrar força, perceba o que ele fez no versículos 2 e 3. Também Absalão se levantou de manhã e parava a um lado do caminho da porta. E sucedia que a todo homem que tinha alguma demanda para vir ao rei a juízo, o chamava Absalão a si e lhe dizia: de que cidade és tu? E dizendo ele: de uma das tribos de Israel é teu servo. Então Absalão lhe dizia: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. Mas ele não estava interessado nos problemas do povo, nem em ajudar seu pai a governar bem. O que ele queria era saber o nível de insatisfação do povo contra o rei e ter o apoio popular contra o seu pai. Para tanto, ele apresentou-se como alguém que sofria as mesmas dores e enfrentava as mesmas dificuldades do povo. Até parece que nós estamos vivendo nos tempos de hoje, não é? Diante dos nossos governantes. Absalão, ele era um homem astuto nas palavras. Lá em 2 Samuel 15, 3 diz assim: olha, os teus negócios são bons e retos, porém não tens quem te ouça da parte do rei. E ele dizia mais: ah, quem me dera ser juiz na terra, para que viesse a mim todo homem que tivesse demanda ou questão, para que ele fizesse justiça. No versículo 4. E Absalão, ele sabia falar ao coração das pessoas. Agora, o povo não percebeu o engodo. Infelizmente, na maioria das vezes, as pessoas não percebem quando os fraudulentos se aproximam e, com palavras mansas e manhosas, os enganam. Aos olhos do povo, a figura de Absalão começou então a distanciar-se de Davi, seu pai. A cada dia, a imagem de Davi era desgastada e a de Absalão fortalecida. As pessoas começaram a dar razão àquele jovem astuto. Eles consideravam os atos e palavras de Absalão como sendo genuínos e não traiçoeiros. Ninguém discerniu que ali estava um filho traindo o seu próprio pai. E quanto à dissimulação, ninguém percebeu que ele furtava o coração dos homens de Israel. Quando Absalão teve certeza absoluta de que o povo o amava mais do que a Davi, quando viu que a revolta contra o rei ficou mais forte e os seus seguidores
aumentaram, então ele armou o último passo para o seu golpe de estado, que você pode ver depois no versículo 12. Ele mentiu para Davi, dizendo-lhe que teria de ir a Hebrom para prestar um culto a Deus, como cumprimento de um voto que na verdade nunca fizeram. Está lá no capítulo 15, versículos 7 a 9. Ele usou Deus, o culto, tudo o que pôde para os seus fins políticos. Como que ele era atual, não é? Absalão, ele é muito atual. O príncipe astuto sentiu-se seguro e ofereceu sacrifícios públicos em Hebrom para manter a sua farsa. O versículo 12 diz: em secreto, porém, mandou as últimas orientações aos líderes das 12 tribos para que o golpe fosse perfeito. Lá no versículo 10 disse: quando ouvirdes o som das trombetas, direis: Absalão é rei em Hebrom. Então os homens de bem, contudo, de nada sabiam. Quando Davi foi informado de que os israelitas haviam passado para o lado de Absalão, já era muito tarde. O conspirador maldoso acabara de realizar o sonho de sua vida: ser rei, ser poderoso, ser único. Como um rei tão capacitado como Davi permitira então que atos tão reprováveis se desenvolvessem ao seu redor sem que nada soubesse? Olha, não há respostas fáceis, mas não é exagero dizer que seu pecado com Batseba e os subsequentes atos pecaminosos de seus filhos deixaram-no profundamente fragilizado espiritualmente. O astuto Absalão se aproveitou desse vazio espiritual do rei. E não é à toa que a Bíblia adverte: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. A notícia de que o povo seguia Absalão equivalia a uma declaração de guerra. E por esta razão, Davi temeu muito e teve de sair correndo de Jerusalém levando a arca da aliança. Ele, sua família, seus sacerdotes e conselheiros fugiram chorando em voz alta. Isso está lá nos versículos 14 a 18 e o versículo 23. Sem palácio, longe do templo, Davi então mandou os sacerdotes oferecerem sacrifícios a Deus. Ordenou a devolução da arca a Jerusalém. E com o coração aos pedaços, revelou um desejo incontido, que está em 2 Samuel 15, versículo 25 e 26. Então disse o rei a Zadok: torna a levar a arca de Deus à cidade, que se achar graça nos olhos do Senhor, ele me tornará a trazer para lá, e me deixará ver a ela e a sua habitação. Se porém disser assim: não tendo prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como parecer bem aos seus olhos. Irmãos, perceba quanta destruição foi causada devido à atitude enganadora de Absalão. Chama a nossa atenção para o tipo de pessoa que temos sido para o nosso próximo. Quais são os nossos reais interesses? Para qual fim? Chama também a nossa atenção para as pessoas que têm se aproximado de nós. Quais são as suas intenções? Para qual fim? Precisamos orar a Deus todos os dias, para que nos dê discernimento e também para que nos livre dos homens maus, como diz o Salmo 140, versículo 1. Livra-me, ó Senhor, do homem mau, guarda-me do homem violento. Tem pessoas que estão agindo como Absalão, não podem ter uma posição, que acabam por pisar naqueles que estão precisando de ajuda para se levantarem. Que não sejamos estes. Às vezes nós estamos orando a Deus: Senhor, livra-me dos homens maus. Mas será que nós não estamos nessa situação? Nós é que somos os homens maus?
Eu preciso buscar de Deus o conhecimento de quem eu sou. Às vezes nós estamos tão interessados na vida do nosso próximo que não sabemos quem nós somos. Não conseguimos imaginar do que nós somos capazes de fazer. E se somos pessoas dissimuladas, nós temos um potencial muito grande para destruir vidas. Ah, pastor, mas nós somos crentes, nós somos cristãos. Eu te digo que nós somos pecadores também. E se não formos controlados pelo Espírito Santo de Deus, que eu disse há pouco, nós vamos dar vazão a esse homem natural que existe dentro de nós. É algo muito sério. Eu preciso lutar para ser um homem bom, para abençoar, e com isso ser abençoado. Então Absalão, ele maquinou tudo. Ele dava tapinha nas costas das pessoas, como sendo aquele super agradável. Mas ele era terrível. Ele se vestia de ovelha, mas ele era o verdadeiro lobo. Que não sejamos esse tipo de pessoa. Muito cuidado com a falsidade. A maldade gera maldade. Plantamos, colhemos. Diante da ação violenta e vingativa de Absalão, e também da sua atitude dissimulada para com o seu pai e o povo, em último lugar, Absalão foi um homem tolo. Capítulo 16, 2 Samuel, versículos 20 e 22 a 22, diz assim: Então disse Absalão a Aitófel: Dai conselho entre vós sobre o que devemos fazer. E disse Aitófel a Absalão: Possui as concubinas de teu pai, que deixou para guardarem a casa. E assim todo Israel ouvirá que te fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço. E Absalão possuiu as concubinas de seu pai, perante os olhos de todo o Israel. Seguindo o conselho maligno de Aitófel, tal ato foi uma afronta a Davi e ao Deus de Davi. Agora, Uzai, amigo de Davi, aconselhou Absalão, e ele aceitou armar seu exército para a guerra contra seu pai, fazendo exatamente o que Davi queria. Mas, sobretudo, era a justiça divina que estava em curso. 2 Samuel capítulo 18, versículo 31 diz: E eis que vinha Cusi, e disse Cusi: Anunciar-se-á ao rei meu senhor, que hoje o Senhor te vingou da mão de todos os que se levantaram contra ti. Então Uzai mandou informar Davi sobre tudo. E nesse ínterim, Aitófel se sentiu desprezado pelo rei e se enforcou. Uzai passou a influenciar Absalão, que de nada desconfiava. Alguém que estava enganando, estava sendo enganado. Como nossas atitudes se voltam facilmente contra nós. Absalão armava o golpe, sem que seu pai soubesse. Agora, estava provando seu próprio veneno. A palavra de Deus nos alerta a esse respeito, lá em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Absalão não escapou da lei espiritual da semeadura. Sob a orientação de Uzai, o exército de Absalão se encontrou com o exército de Davi, na floresta de Efraim. Pai contra filho, filho contra pai, ao invés de amigos, inimigos. E Davi e Absalão frente a frente. Só um sairia com vida, o pai ou o filho. E o coração de pai tremeu. E Davi fez um pedido a seus comandantes Joabe, Abisai e Itai. E ele disse o seguinte: brandamente tratai por amor de mim ao jovem Absalão,
E todo o povo ouviu quando o rei deu ordem a todos os capitães acerca de Absalão. Então a guerra começou no bosque. No final da batalha, algo inesperado aconteceu. Nós podemos ver lá em 2 Samuel 18, 9. Alguns homens de Davi viram Absalão. Ele ia montado no mulo e ao passar por baixo de um grande carvalho, a sua cabeça ficou presa nos galhos. O mulo continuou a correr e Absalão ficou pendurado. Então a notícia chegou a Joabe, que sem perder tempo, encontrou Absalão vivo. Decidido, enfiou-lhe 3 lanças no coração, e então 10 soldados de Joabe cercaram Absalão e acabaram de matá-lo. Ali, pendurado numa grande árvore, morreu o jovem mais bonito da nação, o jovem que ousara usurpar o trono de seu pai. Nós podemos concluir através desta triste história que brutalidade gera brutalidade e que a vingança pertence a Deus. Romanos 12, 19 diz: não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Então ser uma pessoa dissimulada, usar de falsidade, causará danos irreparáveis àqueles que estão à nossa volta, e Deus há de nos julgar. Isaías 29:15 diz: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras, e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Nós podemos ver também Lucas 12, versículo 2, diz: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Eu falei com os jovens nesta manhã que se eu soubesse de tudo que eles fazem, vamos supor que eu tivesse a capacidade, não é? De saber tudo aquilo que os jovens fazem, eu poderia me encontrar em 2 situações: ou feliz demais, ou ter uma parada cardíaca. Então foi isso que eu disse para eles. Complementei dizendo o seguinte: eu não sei de tudo e nem preciso saber, mas como o versículo que nós acabamos de ler, ele diz que nada é encoberto diante de Deus. Nada, absolutamente nada. Se eu quero esconder alguma coisa, eu estou agindo como tolo. Se eu quero fazer às escuras, eu estou agindo como tolo. E um dia o pecado irá me achar. E as consequências, elas são terríveis. Elas são destruidoras. Eu não preciso disso para a minha vida. Eu posso ter uma vida diferente. Eu posso ser diferente. Eu posso desejar das bênçãos de Deus e obter das bênçãos de Deus. Então que eu não venha agir como tolo. E agir sem sabedoria é agir como tolo, onde iremos trazer para nós resultados desagradáveis, pois de acordo com o que nós plantamos, colheremos. Hoje nós falamos de coisas negativas que aconteceram num passado muito distante, mas se não tomarmos cuidado, poderá acontecer neste tempo bem presente. Se percebermos que os nossos passos estão caminhando para grandes problemas, ainda há tempo para pararmos, nos arrependermos e começarmos a trajetória traçada pelo Senhor para a nossa vida. Será que eu tenho buscado de Deus a trajetória que Ele tem para mim? Será que eu tenho orado a Deus, falando para Deus assim: Senhor, por favor, me coloca nos teus caminhos. Que não seja eu, que seja o Senhor sobre mim.
Temos orado dessa forma? A ganância de Absalão, pelo reconhecimento, status e poder, levou-o à morte, um triste fim. Que tenhamos entendido a lição vinda de Deus. Eu não preciso desejar status, reconhecimento e poder, eu não preciso. O que eu preciso desejar e procurar fazer é agradar a Deus. Isso é o que nós precisamos fazer. E se eu estou com este objetivo, se eu estou desejando seguir esta trajetória em agradar a Deus, olha, eu garanto que nós vamos ter tudo aquilo que nós necessitamos. Seremos abençoadíssimos. Que não sejamos como Absalão. Ele nos deixou uma triste história. Que história nós vamos deixar nesta vida? Porque nós não somos eternos. O que falarão de nós quando estivermos à sepultura? O que falarão de nós? Vamos deixar a nossa marca? Vamos ser verdadeiros cristãos? Então precisamos ser diferentes. O controle do Espírito Santo de Deus na minha vida e na sua vida é que fará de mim e de você alguém diferente. Que Deus nos ajude e que não venhamos semear maldade por estarmos plantando maldade, mas que venhamos receber bens, boas coisas, porque nós estamos investindo e nós estamos semeando boas coisas. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. Feche seus olhos, por favor.